Eu vou começar com uma pergunta, então, para a Tati, e de repente, se vocês quiserem contribuir, continuar, é, fica aberto. De que maneira a escuta do corpo, como prática artística e ética, pode tensionar normativas sociais e propor outras formas de existir e conviver no espaço público? Eu acho que primeiro a gente tem que pensar corpo, né? Até algo que a gente estava falando nos bastidores, que o corpo ele foi colocado no lugar como uma máquina, né? Uma caixa, como se houvesse uma cisão do corpo e a nossa mente, né? Espírito, existe uma cisão. No entanto, a gente até fala, eu tenho um corpo, né? É minha posse esse corpo. Ou eu sou um corpo. No entanto, a gente está corpo, né? A gente é o tempo todo esse tensionamento, né, que gera movimento, que provoca, que tensiona. E aí, quando você fala de escuta do corpo, não sei se é escutar, mas é o que esse corpo escuta, né? O que a gente está escutando. E isso se dá na relação. Eu estou me relacionando com o meu espaço, eu estou me relacionando com as pessoas, com o tempo. E quando você presta atenção em como você está se colocando nesse espaço, você vai repensando a sua relação com ele e como você quer se colocar. Você ganha autonomia para se colocar. Então, não é muito se escutar, mas é o que você escuta nessa relação, no contato, na troca, no afeto, no afetar e ser afetado. E, com isso, você vai remodelando as narrativas, os espaços, você vai firmando os pés no chão e tomando o seu espaço. Eu consigo pensar desse jeito, assim. Quer complementar, Rodrigo? Eu estava também pensando e conversando com vocês nos bastidores, né, desde que você propôs o tema, né? E agora eu estava reparando nessa pergunta, ela tem algumas palavras assim, né? Tensão, né? Escuta, né? Então, eu acho que o corpo político ele aparece no mundo a partir do momento que a gente tenta usar a linguagem para definir, encapsular, redefinir, orientar uma experiência que é anterior à linguagem, que é a experiência de existir enquanto corpo, mesmo quando a gente ainda nem sabe que isso que a gente se chama corpo. E a gente chama isso de diversas coisas, a gente chama isso de cultura, às vezes, dependendo do contexto, a gente chama isso de educação, né? Dependendo do contexto, a gente chama isso de formação, né? Mas, no final das contas, a gente tem essa entidade que é pré-linguagem e que, quando a gente começa a adquirir a linguagem, a gente chama de corpo, né? E dentro, ou sendo, ou estando, né, em ser essa entidade, né, a gente vive experiências, né? A partir do momento que a gente adquire a linguagem, ou que a linguagem nos adquire, a gente não consegue mais ter uma experiência direta. Porque a gente está sempre tentando, ou quase sempre, né, nomear essa experiência. Como a prática corporal pode ser uma forma de filosofar com o corpo, produzindo conhecimento que desafia os modos tradicionais de pensamento racional e discursivo. Imagina assim, imagina um povo, um grupo de pessoas que não conhece o imperativo do verbo, não sabe, né? Você não tem como falar para uma pessoa assim, pega aquela cadeira. Não existe essa palavra, pega aquela cadeira, pega. Você não tem como falar isso. Você nasceu, foi criado, né, e aprendeu a falar a língua do seu povo, e não existe o imperativo, né? Então, o que te resta, né, nessa hora? Se você quer que aquela cadeira venha aqui, né, você vai ter que levantar e pegar a cadeira e trazer para cá com o seu corpo, né? Quando eu falava agora há pouco, né, a respeito dessa relação entre linguagem e corpo, é um pouco sobre isso que eu queria dizer. Mas a questão é essa, né? Quer dizer, a gente está trabalhando com uma modalidade,
né, espetaculosa do corpo de uma maneira muito intensiva, né? O corpo tem sido pensado, né, de uma forma performática, espetaculosa na nossa vida no geral, né? Quer dizer, eu vou, né, tirar uma fotografia para colocar no Instagram do que eu estou comendo, de como, enfim. E assim, a gente perde uma coisa que não necessariamente era boa, mas essa ausência, né, faz com que a gente tenha que realmente olhar de uma maneira muito urgente para formas não tradicionais de pensar o corpo e filosofar a partir dessas formas não tradicionais, né? A gente perde a opacidade do corpo, né? O Byung-Chul Han, né, esses livros dele, A Sociedade do Cansaço, A Sociedade da Transparência, né, ele fala muito sobre isso, né? Quer dizer, o que é a sociedade da transparência, né? Inclusive, a sociedade do cansaço não é a nossa sociedade, né? A nossa sociedade é a sociedade da exaustão, né? Porque a nossa sociedade é a sociedade da transparência. Tudo está à luz. Tudo está à luz. Então nada pode repousar. Na verdade, eu fui entendendo ao longo do tempo as fragilidades desse corpo. E que acreditou que isso seria uma construção. Então, na verdade, hoje eu me percebo como um corpo em fuga, né? Agora, querendo parar, talvez já parando, desacelerando essa fuga, sabe? Para poder se olhar, se sentir de uma forma um pouco mais generosa, né? Eu acredito que, como corpo político, eu sou alguém que está querendo fazer as pazes com o fato de ser um corpo e de não precisar ser um corpo da forma que me ensinaram a ser. É isso que eu sou, assim, nesse processo de transformação aí como corpo político. Coisa linda. Tati, Thierry, muito obrigado pela sua presença. Rodrigo Vilauba, muito obrigado. A gente agradece também a São Paulo Escola de Dança por abrir esse espaço para a gente dialogar, fazer essa troca de experiências, de saberes. Muito obrigado pela presença de vocês. Um beijo no coração. Se vocês quiserem finalizar com alguma palavra. Muito obrigado. Eu vou finalizar com uma frase rapidinha, do Didi Huberman. Que a gente lembre de ter vagalumes, sabe, na escuridão. Quando a gente está numa noite, de ser aquele brilhinho, que isso é o que está resistindo. Ele tem uma teoria linda sobre os vagalumes. E não esqueçam de seguir, sabe, brilhando, seguindo os rastros de quem veio antes de vocês e continuar se pesquisando e seguindo.